Olá pessoal, vamos iniciar mais essa aula e na aula de hoje a gente vai ver o conceito de ângulos diretores e cossenos diretores, né, de um vetor. Vou passar a definição desses ângulos e cossenos para vocês. E vocês vão ver que é um conceito que nos ajuda muito quando nós precisarmos decompor uma força, tá certo? A gente já fez isso em alguns exercícios, mas eu só não mencionei para vocês que se trata de cossenos diretores, tá bom? Então vamos ver esse conceito aqui que vai nos ajudar na hora de decompor um vetor, ou em outras palavras, na hora de obter as componentes, né, na direção do x, na direção do y e da direção do z quando nós estivermos trabalhando com vetores no espaço. Então vamos lá, pessoal. Novamente, né, só lembrando vocês aí que eu peço a colaboração, a colaboração de vocês, né, compreensão, melhor dizendo, né, do barulho aqui, tá bom? Mas eu acredito que não vai atrapalhar muito a aula não, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. É o tema da nossa aula, inicialmente, né? Então, bora lá. Fixado aqui, vamos fazer no plano primeiro e depois a gente estende para o espaço, tá bom? Então, no plano, bora aqui pegar um sistema de eixos coordenados e temos aqui o nosso vetor I e o nosso vetor J, certo? E dado um vetor qualquer, V, esse vetor ele vai formar um ângulo alfa com o vetor I e um ângulo beta com o vetor J, certo? Esses ângulos, eles são os ângulos diretores desse vetor. Simples assim, pessoal. Beleza? Então, dado V qualquer, né? A gente pode considerar alfa o ângulo entre V e I e beta o ângulo entre V e J, certo? Alfa e beta, eles são chamados de ângulos diretores. Certo? Agora, pessoal, a gente tem os ângulos diretores. Os cossenos diretores
nada mais são do que os cossenos desses ângulos diretores, tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Vamos colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Além disso, cosseno de alfa e cosseno de beta são chamados de cossenos diretores. Beleza, pessoal? Temos os ângulos diretores, temos os cossenos diretores. Tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, vou fazer um exemplo aqui, né, só para a gente treinar aqui, né? Então temos aqui o eixo X, o eixo Y. E digamos que esse aqui é o vetor V. E ele forma aqui um ângulo de, sei lá, 30 graus. Então, quanto que vai medir o alfa aqui, o primeiro ângulo diretor? Alfa mede, alfa sempre é o ângulo que o vetor forma com o I, tá certo? Então, embora eu não tenha colocado ali, mas fica subentendido o Izinho aqui, tá certo? Esse é o I. E fica subentendido o J aqui, eu não preciso colocar todas as vezes. Beleza? Alfa é o ângulo que o vetor forma com o I. O vetor Izinho ali. Então, nesse caso, é explícito que o ângulo mede 30 graus, certo? E beta? Beta é esse ângulo aqui, certo? Que ele forma com J, que o V forma com J, o eixo Y. A gente sabe que tudo é 90. Se esse primeiro ângulo mede 30, para 90 falta 60, certo? Então, os ângulos diretores são 30 graus e 60 graus. E os cossenos diretores, nesse caso? Temos cosseno de alfa, que é cosseno de 30, que vale cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, certo? E o segundo, cosseno de beta, que é o cosseno de 60, que vale meio. Então, esses são os cossenos diretores. Bem tranquilo, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver para que eles servem. Vamos só ver mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, melhorar aqui rapidinho. Então, digamos que esse aqui é o Vzinho agora. E ele mede... Vamos colocar aqui quanto? 30 também? Bora colocar 30 graus aqui, vai. Não vai ficar igual ali, né? Vamos pagar, vai. É 45. 45 graus. E aí, quanto mede os cossenos diretores? Os ângulos diretores, né? Alfa mede 45 graus, né? Exatamente. E o beta? Lembrando que eu não preciso colocar todas as vezes, né? Bora colocar aqui
o J. Beta é o ângulo que V forma com J. O ângulo que B forma com J é tudo isso, certo? Então, beta vale 90 mais 45, que é 135. Beleza? Então, nesse caso, esses são os ângulos diretores. E aí a gente pode estar calculando os cossenos diretores. Cosseno de alfa, cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. E o outro, cosseno de beta, que é cosseno de 135. Cosseno de 135 vai ser menos o cosseno de 45, né? Menos raiz de 2 sobre 2. É isso? Que eu posso, agora não sei de cabeça, né? A gente pode colocar assim, cosseno de 45 mais 90, né? Que esses eu sei. Aí usar o cosseno da soma. Se você pode usar calculadora aí, né? Que eu não tenho calculadora aqui, faço aqui. Bora fazer aqui. Usa o cosseno da soma, cosseno de 45 vezes cosseno de 90, troca de sinal, seno de 45 vezes seno de 90, né? Cosseno da soma. Cosseno de 90 é zero. Seno de 45, aqui tem o menos, né? Menos. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 90, 1. Então era menos raiz de 2 sobre 2, né? Que eu tinha imaginado aqui mesmo. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Bom, só para aqui dar esses exemplos aqui para ver como que calcula os ângulos e os cossenos diretores. Agora vamos ver para que eles servem na prática, né? Então, como eu mencionei, ele serve para a gente decompor, achar as componentes verticais e horizontais do vetor. Né? Serve para decompor vetores, né? De uma forma mais simples, né? Bom, então vamos lá. Ó. Considere V, a expressão analítica de V aqui, ó, XY, certo? Então aqui o X é a componente vertical e Y é a componente horizontal. Tá certo? Imagine que você não saiba esses valores, tá? De X e Y. Imagine que te dado uma situação que normalmente acontece nos exercícios de física, né? Onde você tem o vetor V. Certo? E o ângulo que ele forma com o eixo X. O ângulo alfa. Beleza? E nessa configuração é fácil você achar, vamos dizer que é dado aqui o ângulo beta, né? Os ângulos diretores. Mas se não for dado o beta, você consegue obter a partir do alfa, né? Que é o complemento. Beleza? Mas você não sabe o XY aqui. Você conhece alfa e beta, é dado, mas não conhece XY. Beleza? Então, conhecendo os ângulos diretores, a gente consegue determinar o X e o Y. De que forma? Vamos lá. Vamos lá. Cosseno de alfa. Quanto que dá cosseno de alfa? Só lembrando, alfa é o ângulo que o vetor forma com I. E depois a gente vai fazer com beta aqui. Beleza? E beta é o ângulo que o vetor forma com J. Como alfa é o ângulo que ele forma, o vetor forma com I, a gente viu uma fórmula para o cosseno, cosseno de um ângulo
entre dois vetores, né? Lembra lá a forma? Cosseno, vamos desenhar aqui de novo, rapidinho aqui no cantinho. U, V e θ, o ângulo entre esses dois vetores. Então, a gente viu a formulinha lá, cosseno de θ, né, o escalar V sobre norma de U, norma de V, certo? Então, vamos aplicar assim, aqui. Cosseno de alfa no caso aqui, alfa é o ângulo entre V e I. Então, vai ser V escalar I sobre módulo de V vezes o módulo de I, certo? Agora, vamos lá. Quanto que dá V escalar I? Multiplica aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó, mais o V não é xy. E o I, qual que é a expressão analítica do I mesmo, que eu passei? 1, 0, certo? Módulo de V, módulo de I. Quanto que dá aqui essa multiplicação? X vezes 1, x mais y vezes 0. Y vezes 0, x vezes 1, vou colocar aqui x vezes 1, y vezes 0. Mas x vezes 1 é x e y vezes 0 é y. E o módulo de I? Quanto que é o módulo de I? O I e J não são vetores unitários, então vai dar 1. Isso aqui dá 1. Então, embaixo sobra apenas o módulo de V. Certo? Então, aqui a gente obtém essa fórmula. Que o cosseno de alfa, né, cosseno do ângulo diretor alfa é igual a componente horizontal sobre a norma do vetor. Ou, o que a gente está procurando, né, uma fórmula para a componente horizontal. A componente horizontal nada mais é do que a norma do vetor vezes o cosseno diretor vezes o cosseno do alfa, né, que é o ângulo que ele forma com o eixo x. Olha lá, a componente x é a norma do vetor vezes o cosseno do ângulo diretor que ele forma com o eixo x, do ângulo que ele forma com o eixo x. Certo? Então, a gente pode obter a componente horizontal dessa forma. Se a gente estiver trabalhando com força, seria a magnitude da força vezes o cosseno do ângulo que ele forma com o eixo x. Tá certo? Do ângulo diretor alfa. Tranquilo, pessoal? Então, temos aqui essa formulinha, né? A fórmula para o cosseno diretor em relação ao eixo x, né? Componente horizontal sobre a norma do vetor, ou, que a gente pode usar mais aqui, ó, componente horizontal, que a gente sempre tem que determinar na hora que estivermos decompondo forças, é a norma do vetor vezes o cosseno diretor em relação a x. Tranquilo, pessoal? Bora agora calcular o cosseno diretor de beta. Cosseno diretor de beta é um ângulo formado entre o vetor e o j. Então, a formulinha é o produto escalar de V por J dividido pela norma de V vezes a norma de J. Tranquilo? Aqui, novamente, ó, a expressão analítica do V é xy, escalar. Expressão analítica do J, qual que é mesmo? 0 e 1. Beleza? Norma de V. E a norma de J? Quanto que dá a norma de J? Esses vetores aqui são unitários, então vai dar 1. Olha lá, x vezes 0 mais y vezes 1, calculando o produto escalar, sobre a norma de V. Então, resta só y sobre a norma de V. Seria o análogo, né? Ó.
Então, cosseno do segundo ângulo diretor é a componente vertical sobre a norma de V. Ou a componente vertical é a norma do vetor vezes cosseno de beta, vezes o segundo cosseno diretor. Tranquilo, pessoal? Então, mais essas duas fórmulas aqui que a gente pode utilizar. Bora fazer um exemplo? Então. Bora lá então, pessoal. Vamos obter as coordenadas de um vetor que tem a seguinte configuração, ó. Bora colocar aqui, desenhar aqui, ó. Aqui a gente vai ter o vetor U, norma igual a 10, e aqui um ângulo de 30 graus. Vamos determinar esse vetor U aí, determinar a expressão analítica dele. Ou determinar as componentes x e y desse vetor U, certo? Aqui, ó, nesse caso, quanto que vale o alfa? Primeiro ângulo diretor. 30. E quanto que vale o segundo? O segundo é esse aqui. Que é o que falta para dar 90. Nesse caso, 60. Então, ó, o vetor U fica fácil. X e y, só que a componente x... Caramba, peraí. Deixa eu colocar aqui em cima aqui. Bora lá. X é a magnitude do vetor, a norma do vetor, vezes o primeiro cosseno diretor. Olha lá que fácil, ó. E y é... Y é a norma do vetor, não é? Vezes o segundo cosseno diretor. Aí, agora ficou fácil. A norma, 10 vezes cosseno de 30. Certo? 10 vezes cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Certo? Simplificando aí, vai dar 5 raiz de 3. E aí, se não ficou mais fácil? Agora lá, a componente vertical. Vai dar a norma, né, do vetor, que a gente sabe que é 10, vezes o cosseno, vezes o segundo cosseno diretor, que nesse caso é cosseno de 60. Cosseno de 60, meio. Então, deu 5. Certo? Então, ó, o vetor U tem a expressão analítica xy, que a gente calculou aqui, ó, 5 raiz de 3 e 5. Ficou bem mais fácil, né? Tranquilo, né? Um macete aqui, quando a gente estiver trabalhando com vetor no primeiro quadrante aqui, certo? Vetor aqui no primeiro quadrante,
Quando o primeiro ângulo diretor estiver aqui no primeiro quadrante, consequentemente, o beta vai ser um ângulo complementar ao alfa. Tá certo? É um macete que vocês podem estar utilizando aí e vai ajudar bastante, tá? Então, vou desenhar aqui de novo rapidamente, só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, sempre que o primeiro ângulo diretor estiver no primeiro quadrante, o segundo vai ser sempre o complemento desse ângulo, né? Bora fazer ali embaixo ali. Ou seja, em que sentido? Alfa mais beta é 90, né? 90 graus. Ou beta é o que falta a partir de alfa para dar 90. Ângulos complementares, né? Quando isso ocorrer, o cosseno de beta o cosseno de beta, olha o que acontece com ele, ó. Bora fazer a continha aqui, ó. Cosseno de 90 menos alfa, aí aplicando a mesma lei dos cossenos, ó. Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, troca de sinal, mais seno do primeiro vezes o seno do segundo. Quanto que é cosseno de 90? 0. Quanto que é seno de 90? 1. Então, o que sobra aqui? 0 mais seno de alfa é igual a seno de alfa. Ou seja, quando beta for complementar a alfa, cosseno de beta, que é o segundo cosseno diretor, é o seno do primeiro ângulo diretor. Tá certo? Aí você nem precisa determinar quando o primeiro ângulo diretor estiver no primeiro quadrante, o segundo cosseno diretor é igual ao seno do primeiro ângulo diretor, entendeu? Então você nem precisava ter calculado o beta aqui, ó. Aqui ao invés de usar o cosseno de beta, eu poderia usar seno de alfa, que é o que muitos livros fazem. Aí ficaria seno de 30, certo? Ficaria a mesma coisa, 10 vezes seno de 30. Quanto que é o seno de 30? É meio. Vai dar o mesmo valor. Tá certo? Então, quando o alfa estiver no primeiro quadrante, a gente consegue fazer esse macetezinho, né? Então, bora colocar essa observação aqui, ó. Quando o alfa estiver no primeiro quadrante, certo? Então, bora lá, 0 menor ou igual que alfa menor do que 90. Acho que pode ser menor ou igual aqui também. Então, a beta é complementar a alfa. Daí, o que a gente vai ter, ó? O vetor U, xy, o x é norma de U vezes o primeiro cosseno diretor. O y, norma de V vezes o segundo cosseno diretor. Deixa eu colocar aqui, ó. Cosseno de beta é igual a seno de alfa. Então, vai ficar simplesmente, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Norma de U, cosseno de alfa, norma de U, seno de alfa. A gente só trabalha com o primeiro ângulo diretor, ó.
Beleza? Então tem esse macetinho aí. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo simples aqui, pessoal. Vamos lá pegar V com norma igual a 7. E aqui o primeiro ângulo diretor igual a 45 graus. Então você consegue decompor rapidamente, ó. Beleza? Então vai ser o x, norma de V, norma de V, cosseno de 45, vezes norma de V. Qual que é o complementar de 45? 45 também, né? Certo? Então vai ser 7 vezes raiz de 2 sobre 2 e 7 vezes raiz de 2 sobre 2. Então ficou 7 raiz de 2 sobre 2 e 7 raiz de 2 sobre 2. As coordenadas de V. Tranquilo? Então tem esse macetinho aí. Agora fazer um exemplo aqui pra gente treinar mais um pouquinho. Então aqui eu tenho 3 vetores. Deixa eu reduzir esse aqui um pouquinho que ficou meio grande. De mesmo comprimento, certo? Opa, cadê aqui? Vamos chamar de vetores UVW, U, V e W, certo? Todos eles têm o mesmo comprimento, a mesma magnitude, né? Então, norma de U igual norma de V igual norma de W igual... que letra aí que a gente pode chamar? Igual a... sei lá. Alfa, vai. Igual a alfa. Tudo tem o mesmo comprimento. Beleza? Aqui, o ângulo entre V e W é de 120 graus. E o ângulo entre U e V é de 120 graus também. Então, nesse exercício aqui, ó, ele pede para determinar... ou vamos colocar logo, vai. Vamos lá, determine a resultante. U mais V mais W. Qual que é o valor aqui dessa resultante, dessa soma desses 3 vetores? Então, pausem o vídeo aí, tentem fazer e depois volta aqui para a gente finalizar juntos, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui é para vocês praticarem a decomposição. Você vai ter que descobrir, né? Uma forma de resolver esse problema é
determinando quais são os vetores, né? Achando a componente x e y dos vetores u, v e w. Aí você vai ter determinado os 3 vetores, certo? Aí você soma, simplesmente soma os 3 vetores, entendeu? E vê o que vai dar de resultado. Beleza? Então bora lá fazer. Então eu quero achar a componente horizontal e vertical de U, achar a componente horizontal e vertical de V, achar a componente horizontal e vertical de W. Então bora lá. Então para isso eu vou decompor. Vamos ver se eu consigo aqui. Então eu vou explicitar aqui os meus eixos. Lembrando que os eixos você coloca da forma que for mais conveniente para você, que você achar mais conveniente. Aqui, ó, eu acho que seria interessante aqui, ó. Acho que vocês vão concordar comigo, ó. Bora decompor aqui, ó. Então esse aqui vai ser o meu eixo Y. E vou usar o U aqui, ó, para ser o meu eixo X. Beleza? Então bora lá. Eu acho que tá mais fácil aqui achar o V, né? O V aqui, porque o V tá no primeiro quadrante. Então, vamos achar quem são as componentes horizontais e verticais do V. Beleza? Tá mais fácil que ele tá no primeiro quadrante. Eu só tenho que descobrir esse ângulo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Quanto que mede esse ângulo? Quanto que mede esse ângulo aí, pessoal? Ó, pensem comigo, ó. Se daqui até aqui é 120, certo? Todo esse ângulo aqui, ó, entre U e V é 120. E de U até o eixo Y é 90. Vocês concordam que esse daqui, ó, vamos até mudar a cor aqui, ó. Como que muda a cor aqui? Ó. Vocês concordam que esse daqui se tudo é 120 e daqui até aqui é 90, esse roxo aqui é o que falta, 90 é igual ao que falta para dar 120 a partir de 90, né? Então você concorda que esse aqui é 30 graus? Porque se tudo é 120 e daqui até aqui é 90, esse daqui é 120 menos 90, que dá 30. Certo? Agora o azul. O azul, se tudo é 90 e aqui é 30, esse daqui é 90 menos 30, né? Que é 60. Pronto. Aí que bacana. Então a gente já sabe, ó. Já decompomos o V. Então vai ficar a norma de V vezes primeiro cosseno diretor, norma de V vezes o segundo cosseno diretor, certo? Que eu poderia aqui usar, no caso, o seno de 60 se eu quisesse. Beleza? Então, bora usar o seno de 60 aqui, porque na prática é assim que vocês vão calcular. Seno de 60. Certo? Então, vai ficar V igual... módulo de V é tudo uma constante, que eu estou chamando de alfa aqui, ó. Então, vai ficar alfa vezes... Cosseno de 60 dá quanto? Meio. Certo? E aqui, ó, módulo de V, alfa. Seno de 60 dá quanto?
raiz de 3 sobre 2. Pronto, já está decomposto aí o vetor V. Agora, bora decompor o U. O U também tá fácil decompor o U, né? Só que aí a gente não vai usar os cossenos diretor. A gente até pode. Bora usar, não precisava, né? Tipo, tá mais fácil decompor o U sem usar cossenos diretores. Mas só pra gente treinar, a gente poderia fazer também, ó. O U, bora aí. U, achar a componente horizontal e a componente vertical. Aqui claramente ele não tem componente na direção de Y, ele só tem a componente da direção de X e é a componente negativa. Então já saía de cara aqui que a decomposição é menos norma dele, né, que é alfa, e zero, certo? Mas se você quisesse usar os cossenos diretores, quanto que seria? Norma dele, que eu estou chamando de alfa, vezes. Qual que é o primeiro ângulo diretor? É o ângulo que ele forma com I. Qual que é o ângulo que ele forma com I? É esse ângulo aqui, ó. O Izinho está aqui, certo? O Izinho está aqui, ó. Qual que é o ângulo que ele forma com I? 180. Certo? Então é cosseno de 180, vírgula, componente vertical, módulo de V vezes, aqui não tem como usar o complementar, né? Vamos usar o cosseno mesmo, cosseno, o segundo cosseno diretor. Qual que é o segundo ângulo diretor? É o ângulo que ele forma com um J. Qual que é esse ângulo? 90, certo? Com J ele forma 90. Então, cosseno de 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90? Zero. Quanto que é o cosseno de 180? Menos 1. O módulo de alfa é alfa. Então, vai ficar alfa vezes menos 1 e 0, ou simplesmente, aqui embaixo, né? Menos alfa e 0. Beleza? Que dá o mesmo resultado. Só quis mostrar para vocês usando o cosseno diretor para vocês verem que dá o mesmo resultado, tá? Mas se for mais fácil fazer de uma outra forma, faça dessa outra forma, aqui não usando o cosseno diretor. Beleza? Bora decompor o W agora? O último aqui que tá faltando. Então, W é WX, WY. A gente sabe que é norma de W vezes o cosseno do primeiro ângulo diretor. Quanto que mede? Quanto que mede esse ângulo aqui, ó? Ó, se tudo mede 120 e aqui mede 60, aqui é 120 menos 60, ou seja, é o mesmo ângulo de 60, certo? 60 também. Então vai ficar cosseno de 60. E como não está no primeiro quadrante, né, teria que fazer uma manipulaçãozinha aqui. Vamos fazer o cosseno mesmo. Calcular o cosseno. O segundo cosseno diretor. Quanto que mede segundo o cosseno diretor, pessoal? É 90, certo? 90 mais 60. Beleza? 90 mais 60, 150. Certo? Ele mede 150. Seria esse aqui, ó. 150, certo? Você pode enxergar também, ó, 120 mais 30, né? Ó, 150. Tem várias formas aí. 150, bora colocar aqui. Então, módulo de W vezes cosseno de
150. Bora colocar 150, vai. Depois eu vou quebrar isso aqui. Então ficou, módulo de W é alfa, cosseno de 60 é meio, alfa, cosseno de 150. Cosseno de 150, vamos escrever ele em termos de ângulos fundamentais, né? Vamos fazer aqui no cantinho. Cosseno de 150, vocês concordam que é cosseno de 90 mais 60? Né, ó. Então, aplica o cosseno da soma. Cosseno de 90 vezes cosseno de 60, troca de sinal, menos seno de 90 vezes seno de 60. Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, ficou menos raiz de 3 sobre 2. Então, volta aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Então, ficou alfa sobre 2. Deixa eu melhorar esse alfa aqui. Alfa sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2, alfa. Então, agora... Não, primeiro, vocês viram como usar os cossenos diretores para a gente determinar as componentes, certo? Verticais e horizontais. Então, os cossenos diretores são interessantíssimos, né? Isso facilita bastante ali na hora de fazer o cálculo. Você já faz de cabeça, você não precisa ficar montando triângulo, retângulo lá. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Dá certo também, beleza? Mas se você tiver em mente aqui os cossenos diretores, você faz mais rápido, você não monta triângulo nenhum, já faz de cabeça, beleza? Então, essa é uma aplicação importante aí dos cossenos diretores. Agora, só vamos finalizar o exercício, né? Mas o importante é esse aqui. E aí, o que vocês acham que vai dar vendo aí? Se eu somar esses 3 vetores aí, o que vai ser a resultante? O que parece que vai ser? Vocês conseguiriam dar algum chute? Né? Não sei o que vocês estão pensando, né? Pensa aí. Né, ó, a Maria Eduarda, o Hugo e o Will. Cada um puxando com a mesma força nessas direções aí. Maria Eduarda, Hugo e Will. Você acha que... Imagina 3 cordas, né? Uma corda de 3 pontas aí, né? E amarrada aqui no centro. Será que ia produzir algum deslocamento aí? Será que o Will que ia ganhar? Será que era o Hugo? O Maria Eduarda? É um mistério, né? Mas vamos tentar descobrir esse comportamento aí. Bora aí, ó. Então, vamos somar aí, ó. Somar, ó. O vetor da U, né? Aqui, mais V, mais W. Bora aí. Qual que é a expressão do U que a gente encontrou? Menos alfa, 0. Mais, qual que é a expressão do V? Alfa sobre 2. E raiz de 3 sobre 2, alfa. Mais W. Alfa sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, alfa. Como que soma vetores? Usando expressão analítica. Abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Então, bora lá, ó. Menos alfa daqui, mais alfa sobre 2 do segundo, mais alfa sobre 2 do terceiro, vírgula. 0 daqui, mais raiz de 3 sobre 2, alfa, menos raiz de 3 sobre 2, alfa. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, alfa, menos raiz de 3 sobre 2, alfa, cancelou, né? Então, ficou, ó, menos alfa. Quanto que é meio mais meio? Meio abacaxi mais meio abacaxi. Vai dar um abacaxi inteiro, né? Então, meio de alfa mais
meio de alfa vai dar um alfa. Certo? E aqui já deu zero, ó. Menos alfa mais alfa, zerou. Então deu o vetor nulo. Beleza? Então a resultante aí é nula. Beleza? Então não vai produzir força diferente de zero, né? Ele vai ficar estático aqui. Beleza? Então elas se anulam aqui, essas três forças. Beleza?